Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolwa para a apresentação do briefing no domínio do planeamento. Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, vai nos brindar com a apresentação do briefing. Só a favor, Senhor Secretário. Sejam todos bem-vindos. Durante o período de 1 a 6 de abril de 2022, o Ministério da Economia, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em dois temas. O seminário sobre os elementos da Estratégia Nacional de Transição Suave da Angola e o inquérito de literacia financeira. Em relação ao seminário sobre elementos da Estratégia Nacional de Transição Suave da Angola, apraz-nos informar que o mesmo foi realizado ontem, dia 6 de abril, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, INAP, em formato híbrido. O referido seminário foi promovido pelo Ministério da Economia e Planeamento em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a CENUCED, e teve como objetivo avaliar com profundidade os resultados do trabalho analítico realizado pela CENUCED, definir o caminho a seguir para a elaboração da Estratégia Nacional de Transição Suave da Angola e conceber uma proposta de plano de trabalho tendo em vista o processo de elaboração e monitorização da Estratégia Nacional de Transição Suave do país. O evento permitiu apresentar e debater, entre outros temas, a avaliação nacional de lacunas nas capacidades produtivas, que foi realizada após a inclusão do Índice de Capacidades Produtivas, o perfil de vulnerabilidade que foi preparado de acordo com o mandato dado pela Resolução 59/209 da Assembleia Geral das Nações Unidas, o documento de discussão que contém elementos para a Estratégia Nacional de Transição Suave, decorrentes do trabalho de pesquisa sobre a graduação com impulso, e os esforços e próximas etapas que devem ser seguidas rumo à elaboração da Estratégia Nacional de Transição Suave do nosso país. Durante o seminário foram apresentadas análises que forneceram indicações valiosas a serem consideradas no que diz respeito ao fomento do setor privado do país, o alargamento do seu papel no desenvolvimento econômico e o incentivo da sua transição da economia informal para a economia formal, com a adoção de estratégias de apoio às empresas locais e o desenvolvimento de setores prioritários, de modo a intensificar os esforços para a diversificação sustentável da economia e das exportações. A Estratégia Nacional de Transição Suave definirá medidas que permitirão ao país atingir um nível de desenvolvimento considerado aceitável para a graduação, que deverá incidir particularmente na melhoria dos índices não atingidos durante a elegibilidade, ou seja, os índices de capital humano e o índice de vulnerabilidade econômica. Relativamente ao inquérito de literacia financeira, somos a informar que o mesmo teve início no dia 1 de abril em todo o território nacional e terá duração de 4 meses. O inquérito irá disponibilizar dados estatísticos para o desenvolvimento do Observatório de Inclusão Financeira, que comporta o cálculo do Índice de Literacia Financeira, o Índice de Inclusão Financeira e a taxa de bancarização de Angola, através da atualização da sua base de dados, contribuindo assim para o aperfeiçoamento do processo de monitorização do sistema financeiro do país. O grupo técnico de recolha integra 160 agentes, dentre eles 24 supervisores de campo, 24 cartógrafos, 88 inquiridores e 24 motoristas. O inquérito permitirá colher informações relativas às características demográficas, educação e frequência escolar, situação laboral, empreendedorismo, rendimentos, bem-estar financeiro, serviços bancários, proteção do consumidor, poupança e investimentos. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais perguntas. Obrigada a nós, Sr. Secretário. Aos jornalistas presentes, temos perguntas? Muito obrigado. Hermenegildo Manuel, jornalista da ANGOP. Eu gostaria de questionar ao CEP primeiro
está relacionado em relação à estratégia, né? A esse encontro de ontem, ao seminário da estratégia. Qual é o caminho definido para seguir? Quais são os próximos passos que o país deverá dar para esse processo de transição? O que é que vai ser feito daqui para frente, no caso? Quais serão as próximas etapas do ponto de vista concreto? Quais são os benefícios concretos desta transição? O que é que o país vai deixar de beneficiar ou quanto é que o país vai deixar de receber com esse processo de transição? Olhando para aquilo que foi feito até ao momento, tendo em conta o horizonte temporal em falta, o governo assegura as condições para a transição ou, por aquilo que se vê, poderá solicitar novamente mais uns 3 anos? Obrigado. Só favor, senhor secretário. Ok, muito obrigado, caro Hermenegildo Manuel. Qual o caminho definido para o processo de transição para a graduação da Angola? Eu gostaria de fazer um enquadramento. Angola tornou-se elegível para se graduar a país de rendimento médio em 2012. Mas, na altura, apenas cumpria um único critério dos 3. São 3 critérios. O primeiro critério é o critério do rendimento per capita. O segundo é o índice de capital humano. E o terceiro é o índice de vulnerabilidade econômica. Angola não cumpria com os critérios mínimos para os 2 índices, mas uma vez que tinha um PIB per capita de mais de $5.000, ele já era considerado um país praticamente de rendimento médio. E até para dar nota que nós já somos considerados, essa transição, por exemplo, a nível das instituições multilaterais de financiamento, Angola já é considerado um país de rendimento médio, tendo em conta esse critério. Mas para as Nações Unidas tem que cumprir os 3. Mas basta que um deles esteja muito avançado, o país pode dar essa transição. E é por essa razão que as Nações Unidas apoiam os governos que estão nessas condições para que possam trabalhar na concretização dos outros indicadores. É uma forma de apoiar os países a fazer um processo de aceleração do seu nível de desenvolvimento para que deem um salto da transição, uma vez que há um compromisso de apoiarmos os países menos avançados ou países menos desenvolvidos, no sentido deles progredirem em termos de desenvolvimento econômico para passarem a países de renda média e depois, quem sabe, passarem a países de rendimento alto. Este que é o objetivo do progresso, do desenvolvimento econômico. Então, com esse compromisso, Angola tornou-se elegível em 2012 e foi dado 5 anos para fazer o caminho da transição, e para isso tinha que elaborar uma estratégia nacional de transição suave. Mas Angola em 2012, em 2013, teve um novo plano de desenvolvimento, 2013-2017, cujos objetivos já incorporavam os elementos da estratégia. Então não se elaborou uma estratégia como um documento em si, porque o executivo na altura entendia que o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 tinha os elementos, respondia àquilo que eram as preocupações da Estratégia Nacional de Transição Suave, para que podíamos então fazer a transição e melhorar estes 2 índices. Só que em 2014 tivemos a crise financeira que estendeu-se até agora em 2021, que nós saímos dessa situação da recessão econômica. Então, com um período de recessão, claramente que o nosso próprio rendimento per capita reduziu-se dos mais de $5.000 para cerca de $2.000. Em 2020
fruto da questão da pandemia e da situação econômica do país, que estava também num processo de estabilização macroeconômica, com todos os efeitos sobre o crescimento econômico, Angola pediu, não é, que fosse uma prorrogação da sua graduação para 2024. Agora, é preciso nós prepararmos uma estratégia para fazermos face às lacunas e às vulnerabilidades. E é isso que nós estamos a fazer com a SENUCED e o escritório do Alto Representante para os países menos avançados e países insulares, não é? Para que Angola possa então ter esse instrumento que vai permitir com que Angola alcance então os índices, os mínimos, né, olímpicos para esses índices e possa realmente em 2024 estar em condições de fazer essa transição. Respondendo à sua pergunta, a sua segunda pergunta, quais os benefícios da graduação? Os países, ao graduarem-se, mostram os progressos que fazem no seu processo de desenvolvimento econômico. Não é? Agora é preciso que essa graduação seja consistente, irreversível e sustentável. Não é? Porque, uma vez dado o passo, não há recuo. Mas o país tem que ter uma economia sólida, o país tem que trabalhar na melhoria da sua competitividade, reforçar as suas cadeias produtivas, as suas capacidades produtivas, perdão, de modo a que possa, não é, ser considerado, então, não só considerado, mas seja de facto um país de renda média. Os custos. A graduação não é que tenha custos, né? Há implicações. Por exemplo, a Angola deixa de beneficiar de alguns privilégios que são dados aos países menos avançados, em termos de preferências comerciais, em termos de algumas ajudas, especificamente para, por exemplo, participar em eventos organizados pelas Nações Unidas, que normalmente havia um apoio da parte das Nações Unidas para a deslocação das delegações, deixa de beneficiar deixa de ter esses benefícios, mas que do nosso ponto de vista, e tendo em conta aquilo que são as nossas exportações atuais, os grandes mercados em que nós poderíamos ter dificuldades, que acho que os nossos produtos não sofrerão nada com a nossa graduação. Estamos a falar do mercado da União Europeia. Nós temos agora, vamos entrar numa parceria da União Europeia com a SADC, e que há, no fundo, benefícios da parceria comercial com a União Europeia. Com os Estados Unidos estamos no AGOA, não é? Que vamos continuar a beneficiar de todos os privilégios comerciais no âmbito do AGOA com os Estados Unidos. Com a China, nós exportamos essencialmente produtos do setor mineral e que também têm taxas zero, não é? Nesses grandes mercados. Mas nós devemos pensar no futuro. Vamos entrar na zona de livre comércio continental africano. Com certeza que também o nosso mercado de exportação para os produtos que vamos desenvolver, por exemplo, os produtos agrícolas e os outros transformados, que podemos beneficiar claramente do nosso mercado continental, que, dado esta condição, esse acordo da Zona de Livre Comércio africana, temos aí um mercado aberto para nós exportarmos os nossos produtos sem ter as penalizações, não é, que normalmente, em termos de tarifas e taxas que os países normalmente colocam aos produtos. Então, nós, do ponto de vista muito técnico, achamos que a graduação é um incentivo para, não é, nós desenvolvermos a nossa capacidade produtiva e sermos realmente e de facto um país de renda média. A questão de se o governo vai voltar a pedir uma prorrogação, tendo em conta que falta um pouco tempo, claramente faltam já 2 anos só para que a gente possa então fazer essa graduação formal. O governo está comprometido, estamos a trabalhar com com as várias agências das Nações Unidas que intervêm nesse processo, e o seminário de ontem foi esta concretização, a mostra, né, desta concretização do que estamos a fazer.
Também temos estado a trabalhar com a União Europeia e também com os próprios Estados Unidos, no sentido eles nos apoiarem no sentido de Angola realmente não é, ter uma estratégia de transição suave que não foge daquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, os compromissos, e também aquilo que são os nossos compromissos internos, a nossa visão, o nosso compromisso efetivo aqui de aumentar a nossa capacidade produtiva, aumentar a nossa produção. Então, isso mostra que o executivo, com a aposta que tem feito no aumento da produção, está alinhado, não é, a esses objetivos para que Angola seja de facto um país de rendimento médio. Obrigado. Obrigada a nós, Sr. Secretário. Temos mais perguntas, jornalistas? Não havendo mais perguntas, todas as respostas já sanadas, terminamos e agradecemos a todos os jornalistas presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais. O desejo do MEP é que todos tenham uma boa caminhada, uma boa jornada e estamos juntos. Bom dia.